Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer mais uma vez a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo canal do Spotify, mais de 250 mil pessoas pelo Instagram. E hoje um assunto importante para vocês. Vamos falar sobre finança. Você sabia que 78% das famílias brasileiras estão endividadas? São mais de 71 milhões de brasileiros endividados com mais de 4 contas vencidas. E hoje eu tenho uma especialista para falar comigo, Priscila Bercó. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Renato. Mais uma vez aqui na Natação Criativa para falar desse tema tão importante que é finanças, né? Para ajudar aí a audiência, tanto na Natação Criativa, todos que se interessem por esse tema. Então, para você que não acompanhou a entrevista passada da Priscila, a gente falou sobre a importância ali do personal, como ele criar sua empresa, deu várias dicas para você fazer a precificação do seu negócio. Não assistiu? Corre lá e assiste. Antes que as pessoas tenham um plano sólido de finanças pessoais. Bom, como você iniciou, né, na sua fala, 78%, quase 8 famílias de cada 10 famílias estão endividadas aqui no Brasil, né? E esse número se dá, Renato, principalmente pela ausência da educação financeira aqui no Brasil, que é um tema, infelizmente, ainda muito pouco desenvolvido no ambiente educacional, né? Então, a gente acaba indo para a escola fundamental, média, estuda lá no ensino fundamental, no médio, vai para a faculdade, faz uma pós-graduação e sai sem essa informação tão importante, tá? Então, esse número se dá muito por conta dessa questão principal da ausência da educação financeira nas escolas. E o grande vilão é não saber usar o crédito disponível no mercado, né? As pessoas não estão, infelizmente, educadas para isso. Então, você tem aí linhas de crédito como cartão de crédito, que é o principal vilão desse dado, né? O principal vilão desse problema que é apontado aí de 80% das famílias endividadas, e simplesmente porque as pessoas confundem o saldo do cartão de crédito com um complemento do salário. E acabam consumindo, e aí quando percebem já extrapolaram nos gastos e não conseguem pagar. E aí vira aquela bola de neve, né? Vai cobrando juros sobre juros, e o juro do cartão de crédito rotativo ele é muito alto, em média 24% ao mês, né? Então, falta realmente essa estrutura. E aí quando a gente fala dessa importância de entender educação financeira, Renato, começa daí. Como que eu escolho o cartão de crédito, né? Então, por exemplo, nós somos diretamente impactados pelas fintechs, pelos bancos, né? O tempo todo oferecendo cartão de crédito, outras formas de crédito, né? Só que a gente não tem o hábito da gente pesquisar a financeira, a gente não tem o hábito de pesquisar os juros dessa financeira para saber se é o melhor negócio para o meu bolso, tá? Então, aí a dica que eu trago aqui para quem precisa fazer um planejamento financeiro mais eficiente: comece a buscar essas informações. E aonde você consegue essas informações? No site do Banco Central. É simples, basta você ir lá no Google, digitar taxa de juros do cartão de crédito no Banco Central. Você vai encontrar uma lista que está completa lá com todas as financeiras do mercado e com todas as taxas. E aí você vai se surpreender. Você vai encontrar empresas que oferecem taxas menores do que a que você já paga, e você vai encontrar empresas que oferecem taxas ainda maiores, né? Existem operadoras de cartão de crédito que cobram 1000% ao ano, né? Então, imagina, você aceitar uma oferta de cartão de crédito de uma financeira que cobra 1000% ao ano, né? Então, isso é a mesma coisa que se você ficar inadimplente nessa empresa, com um cartão de crédito, uma dívida de R$1.000, ela vira 10 mil facilmente, em um ano, né? Então, você vê como que é preocupante, né? E o hábito do brasileiro em utilizar cartão de crédito é muito grande. A gente não utiliza mais dinheiro. E é aquele famoso, você vai passando cartão, e você nunca sabe quanto você gastou no final do mês. Quando chega a fatura, você se assusta. Que é o controle, né? O controle, ele traz bastante, né, essa visão macro do orçamento da família, né? Então, o controle financeiro, ele é essencial para você poder categorizar esses gastos e entender para onde está indo cada centavo. E como fazer esse orçamento? Como são os passos fundamentais para a gente planejar um bom orçamento? Então, o primeiro passo, eu diria assim,
primeiro, conhecer a si mesmo, né? Em relação ao seu comportamento de compra, né? Como que eu consigo controlar mais a minha emoção na hora de comprar algo, né? Então, existem algumas técnicas, principalmente aquelas perguntinhas básicas, né? Eu preciso disso agora, né? Agora é o momento de eu comprar isso, né? Então, quando a gente tem um planejamento financeiro, planilhado principalmente, isso vai ajudar você a ter uma visão macro dos seus objetivos, das suas metas ao longo do ano, né? E aí é importante você sempre fazer ali uma revisão mensal, né? Porque quando a gente para pensar em dinheiro, né? E falar, né, do hábito predominante das pessoas no Brasil, 80% das pessoas não fazem, não tem uma organização financeira. E aí, o que acontece? Essa pessoa trabalha 160 horas do mês, né? E não reserva uma hora sequer para olhar para o orçamento, né? Então, o primeiro passo é olhar para o orçamento. Fazer essa análise, lista tudo que você consome, tudo que você gasta, para você saber para onde vai o seu dinheiro. Esse é o primeiro exercício, né? A partir daí, aí você começa a entender se você tem excessos, né? Excessos... Por exemplo, muitas assinaturas de streaming, né, que acontece, né? Você tem ali, às vezes, você nem tem tempo de assistir tanto filme ou série, mas você tem praticamente todas as plataformas contratadas. Aí você se pergunta, você precisa disso? Não, né? Então, vamos eliminar. Então, você vai fazendo um enxugamento, uma faxina financeira mesmo nessa lista, até você chegar num número ali que seja favorável, que sobre. Porque quando sobra, aí você começa a poder o quê? Planejar objetivos. E eu sempre falo que os sonhos, né, são realizáveis para qualquer bolso. Se a pessoa tem renda, ela consegue realizar esse sonho. O sonho, ele nada mais é do que um objetivo com cronograma, né? Então, ela precisa colocar esse objetivo na linha do tempo, né? E aí, ela vai ter que dividir esses objetivos de acordo com essa quantia que ela vai conseguir reservar todos os meses, né? Então, é muito importante fazer a reserva todos os meses, mas não esperar, né, um momento melhor para reservar. Não, já no início, né, de preferência, agora a gente já está caminhando para o final do ano, já pega, já olha a sua lista de contas, já faz o seu planejamento, já enxuga ali, já faz a faxina para no ano que vem você já começar com os objetivos, pelo menos de médio prazo, já estabelecidos. E hoje a gente tem a facilidade de fazer esse orçamento. Antes precisava de uma planilha de Excel, precisava entender, de fazer aquelas fórmulas de Excel loucas. Hoje a gente tem aplicativos que conseguem fazer esse orçamento. Se tiver até algum aplicativo para indicar para o nosso público. Sim. Então, facilita muito esse trabalho. E você também falou de fazer essa reserva. Sim. E muita gente fala, eu preciso fazer essa reserva, mas preciso de R$500, R$600, precisa fazer uma quantia alta. Às vezes, o pouquinho que você tem, lá na frente vira um montante, né? Exatamente. Quando você começa a estabelecer os objetivos, né? Normalmente, o primeiro objetivo do orçamento financeiro é a reserva de emergência, né? Então, você já começa a fazer reserva ali todo mês para conquistar esse primeiro objetivo. E, às vezes, esse objetivo vai levar 12 meses, vai levar 24 meses para você realizar. Como que você antecipa a realização desse objetivo, né? Vou trazer aqui algumas estratégias que você pode aproveitar. Dentre elas, você pode reservar o seu 13º, se você for assalariado. Então, muita gente vai lá e gasta o 13º inteiro no final do ano. Pega essa quantia, guarda, para você poder antecipar a realização da reserva, tá? Você pode também guardar horas extras que você fez, que você nem estava contando com esse dinheiro. Você pode guardar o abono de férias também, se você é um seletista, tá? Agora, se essa situação não se aplica para você, faz renda extra. Vai correr atrás de fazer um trabalho extra, fora do seu horário de expediente, para que você possa, né, antecipar esse objetivo, né? Claro que é importante adaptar o seu orçamento também. Sempre tentando ali otimizar para fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Porque quando você tem organização, você vai conseguir fazer o dinheiro sobrar todos os meses, né? Essa é a grande técnica. E uma técnica bacana que vocês podem usar, pessoal, é categorizar o salário, né? Então, é ter uma categoria voltada aos essenciais. Aí você vai definir um percentual do que você vai destinar aos essenciais, que é o custo de vida, né? É o aluguel, é o condomínio, é água, luz, internet, telefone, né? Todos esses custos, alimentação e transporte. Então, você vai destinar uma boa parte, por volta aí de 55%, para essa categoria, e as outras categorias você vai dividir entre educação, porque se você é um jovem, você precisa continuar, né, continuamente investindo em educação. Então, você precisa ter uma linha de educação no seu orçamento, para você poder continuar estudando, se aprimorando e conquistando novos
né, degraus aí na sua jornada profissional para conseguir ganhar mais. E aí sim você vai conseguir aportar mais à frente. Você também tem que ter uma linha de lazer, porque muita gente não define a linha do lazer. E essa é uma linha bem importante por 2 razões. A primeira, porque o lazer é a premiação do nosso trabalho, né? É a grande celebração, porque você trabalhou o mês inteiro e você merece, né, ter um pouquinho de lazer. Então, você tem que definir um prêmio para você mensal. E a outra situação, ela é importante porque vai te controlar, né, nessa linha. Você não vai ultrapassar, você vai conseguir usar ela dentro desse limite, né? Porque muitas vezes a pessoa, né, sempre tem aquela sensação, eu mereço, eu vou comprar mesmo, e eu vou comprando, e vai comprando, e esquece, e vai sempre se premiando, né? E a vida não pode ser só lazer também. Então, é importante ter essa linha do lazer bem definida. E ter outras 2 linhas bem importantes também no orçamento, que é a da reserva de emergência, como eu disse, e a de aposentadoria. Então, se você coloca essas linhas no seu orçamento antes do resultado final, do saldo final, você já está reservando parte do seu salário para cada um desses objetivos, que você vai realizar no curto, no médio e no longo prazo. Né? Então, esse é o grande, vamos dizer, segredo para você ter uma boa organização financeira no seu planejamento. E tem o famoso também desapega, né? Sempre que a gente compra alguma coisa, a gente pode conseguir um capital com o que você tinha antes, né? Você tem um celular, você está comprando outro, você consegue vender esse celular, você está comprando um móvel, alguma coisa. Então, tem um famoso desapego que às vezes não dá tanta importância porque você tem um valor agregado naquele produto que você tem. Exato. Mas tem gente que tem dificuldade de fazer esse controle de gasto aí, economizar dinheiro. Sim. Às vezes as pessoas têm um hobby que gasta mais, que nem a gente estava comentando nos bastidores, que o maior público endividado são as mulheres, porque elas gastam dinheiro para comprar e levar comida para dentro de casa. Então, como eu conseguir reduzir esses gastos, mesmo aquelas pessoas que têm esse ímpeto de gastar? Então, aí uma dica boa para reduzir gasto, eu vou dar 3 aqui, que são assim muito presentes nos orçamentos dos meus mentorados. Né? Então, a primeira delas é você reduzir o gasto com alimentação fora de casa. Muita gente vai jantar fora o tempo todo, ou vai no restaurante também almoçar, né? E também pede muito iFood, né? Muita comida em casa. E essa conta fica cara, né? Quando você vai ver, você gastou ali 600, 700, R$1.000 só de alimentação fora de casa. Então, é uma linha que acaba ficando muito pesada para o orçamento. E quando você começa a preparar o seu alimento em casa, você vai economizar infinitamente mais. Não é parar, pessoal, de fazer, né? De ir almoçar, jantar fora. Mas é você colocar regras, né? Colocar ali metas, né? Para você não fazer isso toda hora, né? Porque isso acaba estragando bastante, né? O resultado do seu orçamento se você não tiver disciplina. Então, essa é uma dica importante. A outra dica é fazer essa faxina financeira enxugando, por exemplo, as plataformas de streaming. Muita gente consegue fazer uma boa economia só fazendo esse movimento, tá? Porque tem gente, já peguei mentorado, que pagava quase R$300 de plataforma streaming, né? E ele não precisava nem de nenhuma, porque não tinha nem tempo para assistir, só para você ter uma ideia. Então, é algo que precisa realmente ter uma atenção, linha a linha ali do seu orçamento. Né? E a terceira, que eu diria, que a pessoa pode também economizar, por exemplo, economias em casa, né? A economia de energia, por exemplo. Né? Às vezes a gente deixa ali várias luzes da casa acesa, e energia é caro no Brasil, né? A gente paga um bom valor de energia, fora os impostos, né? Então, se a gente puder trabalhar também de forma mais eficiente em casa, economizando energia, isso também ajuda a trazer um fôlego para o orçamento. E a importância também das pessoas criarem metas financeiras, né? Eu queria saber de você como eles conseguem criar, definir e alcançar, porque às vezes também a gente cria umas metas mirabolantes que você não chega nunca e você acaba ficando frustrado. Como você criar essas metas e como chegar nessas metas? Boa pergunta, Rê. Para criar essas metas, a gente pode elencar elas por período. Né? Como que a gente quer realizar essas metas, né? Então, a gente vai ter meta de curto, de médio e de longo prazo. Nas metas de curto prazo, né? Eu costumo dizer que meta de curto prazo é a realização de algo que está muito breve, né? Então, pode ser uma reforma em casa, né? Pode ser a troca de uma decoração, né? Coisas desse tipo. Pode ser um curso específico que você queira fazer. Isso é uma meta de curto prazo, tá? Aí, a meta de médio prazo vai ser aquela meta que
você vai precisar ter um planejamento um pouquinho maior, que aí, médio prazo, a gente fala de 12 a 24 meses, tá? Então, vai ser uma meta, por exemplo, eu quero me casar no ano X. Então, eu vou me planejar para poder fazer a reserva financeira, para a festa de casamento acontecer naquele ano, só que eu já vou ter pago tudo antes. Então, eu tenho que me organizar financeiramente, fazer o levantamento de tudo que eu vou gastar nessa festa e colocar isso na linha do orçamento, para que você já faça essa reserva financeira, coloque em uma aplicação, que você vai conseguir render ali no mínimo o CDI ou a Selic, né, para você poder ajudar também a oxigenar esse dinheiro, fazer esse dinheiro render um pouquinho mais para ajudar você a pagar essa conta, tá? Mas tudo planejado. Então, por isso que eu digo, quando você planeja a meta e você segue, arrisca o seu planejamento, você vai conseguir realizar. Mas é importante ter essa disciplina, né? E sempre observar e olhar para o planejamento. Porque se você não olhar para ele, você vai ignorar e você vai esquecer e aí você não vai realizar essa meta. E uma meta de longo prazo, como a pessoa pode definir uma meta de longo prazo? É aquela meta que normalmente é maior. Então, pode ser a compra de um imóvel, pode ser a sua aposentadoria, né? Que você precisa pensar nisso. E aí, quando a gente fala de aposentadoria, a gente está falando de uma janela de no mínimo 10 anos, né? Então, vai entre 10 e 30 anos de investimento, que você vai manter isso ali na linha do seu orçamento, né? É o pagamento do futuro. Você precisa considerar isso no seu orçamento. Então, fazendo esse exercício, parece difícil, mas é simples, né? Depois que você começa e torna isso um hábito e faz com que isso ajude você a controlar o seu mental, né? O emocional, porque muitas vezes a gente toma a decisão de forma muito emocional com o dinheiro, você vai conseguir ter um controle efetivo e alcançar as suas metas, né? Planejar as suas metas e alcançá-las. E a dívida é uma preocupação muito comum, acho que quem está aí do outro lado tem essa preocupação. 83% dos endividados têm dificuldade para dormir por conta das dívidas, 78% têm surtos de pensamentos negativos devido a débitos vencidos e 74% afirmam ter dificuldade de concentração para realizar tarefas diárias. Então, qual é a maior maneira para lidar com essas dívidas existentes e também não acumular mais dívidas? Pois é, você tocou num assunto que é muito relevante, né? E trata-se de saúde mental. Quando você lida com dinheiro, ninguém imagina, né, que saúde mental também é dinheiro, né? Também é você não ter a preocupação com o dinheiro. Então, nesse quesito, a gente já sabe que o dinheiro provoca a falta do dinheiro provoca todas as sensações que o Renato trouxe aqui, né? E como que a gente evita isso? Com organização financeira, né? Então, a gente precisa realmente dar importância, levar em consideração que o dinheiro ele é uma ferramenta que tem que ser bem utilizada, né? Nós, enquanto utilizadores da ferramenta, a gente tem que saber utilizar bem, né? Saber empregar bem esse dinheiro e seguir um planejamento onde a gente consegue o quê? Se organizar até mesmo com as dívidas, para que essas dívidas também não sejam um bicho-papão a vida toda, né? Então, até para quem tem dívida existente no seu orçamento, né? Uma dica boa é essa pessoa listar todas essas dívidas, entender quem são os seus credores, e aí você ter ali uma estratégia, traçar uma estratégia de pagamento dessa dívida, que pode ser uma estratégia de curto, médio e longo prazo. Aí vai depender do tamanho da dívida em valor, né? E um conselho que eu dou é começar pelas dívidas de maior juros, porque essas dívidas, elas são normalmente as menores do seu orçamento, mas são as maiores em termos de juros. Então, elas podem, se não pagas, podem aumentar ainda mais, né? E uma coisa que acontece muito e que é comum aqui no Brasil é que as instituições financeiras, elas estão muito mais, né, acessíveis para negociar uma dívida com quem está inadimplente do que com aquela pessoa que está adimplente. Então, se você já chegou num estado que você está por vias de ficar inadimplente, fique inadimplente e tente negociar essa dívida melhor com o banco para conseguir a melhor condição, o melhor desconto, né? Porque, infelizmente, na condição de inadimplente, você vai sofrer algumas consequências, mas você pode conseguir melhores resultados na renegociação. Sim. E o brasileiro tem hábito de fazer financiamento ou até mesmo não tem outra opção. Eu vou comprar um carro, vou comprar um apartamento, eu faço aquele financiamento ali a perder de vista. Aí, como consigo diminuir esse financiamento? É melhor eu começar pagando as últimas parcelas? Como você dá de dica aí para quem está do outro lado? Olha, eu vou dizer como eu fiz com a minha casa, né? Quando eu comprei minha casa, eu assumi um contrato de dívida de 30 anos, né? E
E é aquela coisa, o banco, quando você compra uma casa, vamos dar um exemplo, uma casa de 500 mil, se você financiar praticamente esse valor no banco, ao longo de 30 anos, esse valor vai ser 1,5 milhão. Tá? Então, o banco, tudo que ele quer é que você pague essa dívida até o final. Né? Então, porque ele vai querer receber todos esses juros de todo esse tempo. Ou seja, você vai ficar mais pobre ao longo do tempo, infelizmente. Então, para você mudar essa estratégia, uma boa saída é você escolher uma modalidade de financiamento com a tabela SAC, que aí é uma modalidade que você vai começar pagando uma parcela mais alta, que ela tem um juros mais alto no valor inicial do financiamento, mas ao final, os valores dessas parcelas eles se reduzem a quase zero juros. Então, a estratégia ideal seria pagar as parcelas do final desse contrato, porque aí você vai pagar praticamente sem juros essas parcelas lá do final do contrato e você vai conseguir reduzir drasticamente o tempo desse financiamento. Então, usando essa estratégia de amortizar o valor do final do contrato, das últimas parcelas, e também tirar o valor presente da dívida, você pode pegar, por exemplo, usar o seu FGTS a cada 2 anos e amortizar o valor do saldo devedor do contrato. Isso vai ajudar você a reduzir ou o tempo da dívida, né, ou o valor da parcela, um dos dois. E como lidar com os desafios emocionais, né? Que eu tenho mais alguns números, 61% vivem sensação de crise e ansiedade ao pensar na dívida, 53% revelam sentir muita tristeza e medo do futuro e 51% pessoas que tenham dívidas têm vergonha da condição de endividado. Como eu lidar com esse sentimento que às vezes pode até provocar uma doença? Eu começo a somatizar e começo até a ficar doente e não consigo produzir para conseguir esse dinheiro. Claro, cria-se um conflito muito grande. Bom, nesse sentido, né, de todas essas sensações que a falta do dinheiro nos causa, né, a gente precisa observar primeiro o estado endividado. Né? Quando a gente está no estado endividado, nós estamos num momento de consequência, de algo que é palpável, que é o que aconteceu por causa de alguma causa. Né? Mas o estado endividado não é a causa do seu problema. O estado endividado ele está muito por trás e que passou por algumas etapas que você provavelmente não percebeu dentro desse processo, que passou pelo processo emocional no momento de você adquirir essa dívida, depois passou pelo momento mental, que você não desenvolveu uma mentalidade para você poder ter controle das suas emoções, e você também teve a questão espiritual, que você estava ali totalmente voltado ao físico, porque nós somos impactados o tempo todo ao físico, ao palpável. Então, eu quero carro importado, eu vou lá e compro o carro importado. E muitas vezes, Renato, quando você vai a uma loja, o vendedor da loja ele é treinado para quê? Para ativar fatores sensoriais do nosso cérebro, para a gente poder, né, ativar o quê? O coração na hora de tomar a decisão, né? Então, na hora que você toma a decisão, você precisa ser frio e calculista. Você não pode, né, entrar nessa emoção. O vendedor, ele vai falar para você andar no carro. Ele vai falar para você sentir o cheiro do carro. Ele vai falar para você se imaginar passeando naquele carro. Ele vai usar várias técnicas para você comprar o carro. Mas, se você tiver controle, você está no comando. Né? Agora, quando você não tem um controle, você vai lá e compra. E às vezes você compra um carro mais caro e assume uma dívida ainda maior do que você poderia. Então, o estado de estar endividado, ele só é a consequência, né, de algo maior que você precisa corrigir. Né? E eu gosto de trazer o exemplo da menininha da escola, que é mais rica e que tem a condição financeira que os pais puderam dar o tênis melhor, a roupa de marca, o videogame, né? E aí você tem a criança que não tem a mesma condição, mas vai e pede para o papai e para a mamãe o mesmo tênis, a mesma roupa, né? E o papai e a mamãe diz que não pode dar. Né? Quando você tem essa situação nessa família, essa criança que recebe o não do pai, ativa no cérebro dela um gatilho de escassez. Onde essa criança, ela na idade adulta, quando ela chega na idade de consumir, na idade de ter o próprio dinheiro, o que ela vai fazer, Renato? Ela vai comprar as coisas que ela quer, né? Porque ela sabe que ela tem dinheiro e o que ela não podia antes fazer era comprar porque ela não tinha o dinheiro. Então, ela sai comprando com o quê? Com o coração, para suprir questões emocionais. Então, a gente precisa entender, né, se autoconhecer
para poder minimizar esse impacto do estado endividado, né? É um trabalho de comportamento mesmo, né? Saber lidar com dinheiro é comportamental. A planilha não vai resolver seu problema, né? Você precisa mudar o comportamento. E na nossa entrevista anterior com empreendedorismo, você falou 3 frases importantes que a pessoa tem que se fazer, né? Será que ela realmente precisa disso? Será que ele tem dinheiro para comprar isso? Ou será que isso não pode ser esperado para depois, né? Exatamente. Então, são 3 perguntas importantes para você fazer. E eu acho que um problema também com o dinheiro é muito o impacto nos relacionamentos conjugal. Sim. Então, muitos casamentos têm esse impacto, até se dissolvem por causa dessa parte de não conseguir fazer esse balanço. Que dica você dá para os casais aí do outro lado para a gente conseguir fazer esse controle financeiro aí agora em 2, não basta ser em 1. Agora tem um desejo do próximo, a vontade do outro. Eu sempre digo para os mentorados que quando são casados, né, é importante ter um alinhamento, né, do casal. Então, esse alinhamento, quando não existe, aí já é uma zona de conflito para você operar. Porque às vezes você tem um casal que a esposa é mais gastadora e o marido é mais econômico, né? Então, você começa a ter ali alguns conflitos internos que, se não for resolvido na base e na hora de definir objetivos em conjunto, você vai ter uma ruptura, vai ter um momento de ruptura, tá? Então, o ideal é esse alinhamento. Por mais que cada um tenha um perfil diferente, é os dois conversarem sobre dinheiro, porque é importante, né? Definir metas juntos para realizar juntos, porque são os dois, né? Então, não basta um só fazer a sua parte. Ambos têm que fazer. Então, tem que ter esse alinhamento para evitar um possível divórcio, né? Uma separação, que é muito ruim. Mas muitos casos acontecem, principalmente pela falta de alinhamento. Às vezes, não é nem a falta do dinheiro por um lado dos cônjuges. Às vezes é muito por essa falta do alinhamento que acontece. Então, a dica que eu dou é alinhem-se. Conversem, né? Conversem. Vai ser um caixa só, Sim. vão ser 2 caixas, né? Então, mas Exatamente. conversem. Pri, queria agradecer muito a sua presença mais uma vez. Queria que você deixasse agradeço. os seus canais aí para os nossos membros aí da Natação Criativa. Quem quiser procurar a Priscila Bercol, onde acha a Priscila Bercol? É facinho. É lá no Instagram, @Priscila_Berpó. Lá eu produzo conteúdo gratuitamente para você que quer aprender sobre finanças, quer aprender a investir o seu dinheiro melhor, quer aprender a organizar as finanças, pode ir lá, me chama no direct e a gente conversa. Queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Obrigado para os membros da Natação Criativa que estão acompanhando, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify. Deixa o comentário aqui embaixo, qualquer dúvida. Quer que a gente traga algum convidado também? Deixa aí nos comentários para a gente trazer o assunto que você deseja. Mas assine o canal, né? Siga o canal da Natação Criativa, siga o Compartilha Cast, que é o canal de podcast da Priscila. Queria até que você falasse um pouquinho aí do canal de podcast. Claro, com certeza. Sempre em parceria com a Natação Criativa, né? O Compartilha Cast é facinho também encontrar nas redes sociais, @CompartilhaCast_, ou lá no YouTube, Compartilha Cast, ou também nas plataformas de streaming, vocês vão encontrar facilmente. E lá a gente fala de maximização de carreira, né? Compartilhar erros, acertos, para ajudar, né? Quem está nessa jornada aí, antecipar caminhos. Então, mais uma vez, uma parceria de sucesso aí com o Compartilha Cast. Muito obrigado aí pela presença de vocês e até a próxima entrevista. Até. Aê, deu. Ó, show, hein? Funcionou. Funcionou. Só deu no começo ali, deu uma gaguejada.